Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos mostra no Santo Evangelho reportado por Mateus. Por acaso foi aberto aqui no livro, mas vamos ler no capítulo, irmãos, 12 do Evangelho reportado por Mateus. E vamos ler o parágrafo que começa no verso 9. Santo Evangelho, reportado por Mateus, capítulo 12, começando a ler no verso 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este acontecimento narrado aqui por Mateus também foi narrado por Marcos e por Lucas. Portanto, foi um acontecimento notório num sábado, numa das sinagogas dos judeus. Tinha um homem que tinha uma das suas mãos, e Lucas, salvo erro, que era médico, especifica que era a mão direita, que era mirrada. Os nervos se encolheram por alguma enfermidade e a mão estava atrofiada, os nervos ali encolhida, mirrada. E sabemos, não é, irmãos, que normalmente uma pessoa que é destra, ocorrendo uma enfermidade desta, é muito difícil. E, enfim, irmão, qualquer membro nosso, por pequeno que seja, se houver um acidente, é sempre um prejuízo para o corpo todo. E os judeus, ali estavam os doutores da lei, os fariseus, sabendo que ele vinha ali na sinagoga, o Senhor Jesus, e vendo aquele homem que, por certo, foi trazido a propósito, sabendo que Jesus viria, e eles anteviram
que, havendo um problema, chegava aquele que fazia milagres, irmãos, e ia acontecer um milagre. Por isso, nesta manhã está aqui a palavra. Quem sabe alguém está apresentando diante do Senhor a sua necessidade, a sua causa, alguém na família. Poderoso é o Senhor, irmão, para fazer obra, fazer milagre. O Senhor nosso Deus é Deus de milagre, glória ao nome do Senhor. E também o seu Filho, irmãos, que veio para o maior milagre de Cristo, trazer a salvação, a esperança da vida eterna para quem nele crer. Mas aqui, e no início principalmente, irmãos, para que todos vissem nele que era o Messias enviado por Deus, estavam ali. E entre eles, com bastante, irmãos, espíritos que possuíam a mente daquelas pessoas contra o Senhor, eles estavam antevendo o que ia acontecer e já começaram a dizer: vai ferir a lei de Moisés, que dizia que no sábado não se podia fazer trabalhos, muitas coisas, irmãos, no sábado, se alguém fizesse, poderia ser apedrejado. E eles então, para fazer, irmãos, um plano ali de traição e pegar o Senhor perante as pessoas, fazendo alguma coisa que a lei proibia, já se anteciparam e perguntaram para o Senhor: é lícito curar nos sábados? A lei permite, de acordo com a lei, é possível. Mas Jesus, irmãos, conhecia a lei de Moisés em todos os seus detalhes. E havia um ponto lá no Deuteronômio, no Levítico, onde se repetia as leis, que o possuidor de animais, como uma ovelha, se num dia de sábado ela caísse num buraco, numa cova, para salvar a vida do animal, o dono poderia fazer o trabalho que fosse necessário: cavar, amarrar, puxar, curar, levar para algum lugar. Todo o trabalho para salvar uma ovelha era permitido pela lei. E o Senhor então perguntou para eles: qual de vocês é o homem que, tendo uma ovelha, e se ela cai numa cova num sábado, não a tirará? Como diz aqui, irmãos, ela caiu numa cova, não lançará mão de tudo o que for necessário fazer para a levantar, para a retirar dali? Pois quanto mais vale um homem, um ser humano, do que uma ovelha. Por consequência, e ficou muito claro isto, irmão, para todos que ouviram na sinagoga, é lícito fazer bem no sábado. E olhou para o homem e deu a ordem: estende a tua mão. E aquela mão, irmãos, ressequida, voltou à normalidade como a outra, movimentando. Glória ao nome do Senhor. E ali eles não tiveram o que fazer, irmãos, pois o Senhor mostrou muito, de uma forma muito clara, muito justo, que não estava ferindo a lei de Moisés, estava cumprindo a lei do amor, a lei da libertação, a lei, glória ao nome do Senhor, irmãos, que ele veio trazer. Na verdade, não trouxe lei, mas trouxe a graça, glória ao nome do Senhor. E assim, irmãos, os fariseus ficaram furiosos, e diz aqui a palavra: saíram e formaram um conselho, quer dizer, uma reunião, se reuniram em conselho contra ele. E neste conselho, que começa com inveja, com ciúmes, já parte para o ódio, e dentro daquele ódio que os tomou, combinaram de matar o Senhor. Por isso, irmãos, que Deus nos guarde de toda inveja, de todo ciúme, e
isso pode gerar algum ódio no coração de alguém. E o ódio antecede o espírito de morte, irmãos, ou para quem a pessoa odeia, ou para a própria pessoa cheia de ódio. O ódio, a inveja, o rancor, a ira, todas essas coisas, irmãos, causam muito mais males para a própria pessoa do que para aquela pessoa que a quem tem ódio ou inveja está dirigindo, irmãos, essa carga negativa. A carga negativa é mais prejudicial para quem a possui. Por isto, irmãos, bem-aventurado quem ama, quem perdoa, glória ao nome do Senhor, quem tem a reconciliação sempre pronta, faz bem para quem é perdoado, mas faz muito mais bem para quem perdoa. Se tem alguém que está com alguma causa semelhante na família, na sua congregação, na sua vida, irmão, perdoa. Irmã, perdoa. Você vai ficar bem. Você vai ficar abençoada, abençoado por Deus, porque os odiosos, os iracundos, irmãos, o espírito da morte está perto. Aqui o espírito da morte rondava para matarem o Senhor. Olha onde chegaram. E o Senhor soube disso, diz aqui a palavra, irmãos. O Senhor, sabendo disto, ou sabendo isso, retirou-se. E a multidão o acompanhou, uma grande multidão de gente. E quem acompanhou o Senhor foi beneficiado, tendo algum problema, porque diz aqui que o Senhor curou a todos que tinham necessidade de ser curados. E os que seguiram Cristo estavam com a libertação, com o amor, com a salvação, com a paz. E os que ficaram entre os fariseus ficaram se remoendo, irmãos, cozinhando no ódio, na ira e naquele sentimento de morte. Irmãos, estejamos com o Senhor. Num certo lugar ele fez uma pergunta: de que espírito sois? Porque João e Tiago estavam querendo orar igual Elias para descer fogo dos céus sobre uma aldeia de samaritanos. De que espírito vocês são? Do meu? Não é esse aí não. O Filho do Homem não veio para matar, tacar fogo em ninguém não. Veio para curar, libertar e salvar as almas. Mas, irmãos, os que ficaram com os fariseus ficaram ali naquele ódio, irmãos, mortal. E Deus lá do céu, está escrito aqui a palavra, irmão, se cumpriu o que Deus, pelo ministério de Isaías, cerca de 6 séculos antes, já havia posto na boca de Isaías e na pena da escrita do livro de Isaías também, irmãos, que o seu servo que ele enviaria, que seria o servo, porque era o Filho de Deus, mas se fez homem e se fez na qualidade de servo. Servo é sinônimo de escravo, irmão, mas ele desceu a essa baixeza para nos salvar. Glória ao nome do Senhor. Então, Deus viu-se cumprindo aquilo que ele já havia dito, porque também para Deus, irmão, não há século nem milênio, é a eternidade. Nós estamos aqui, temos segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos, séculos e milênios, mas para Deus ele está num outro plano, no plano da eternidade. E o que era, e o que é, e o que será, está no mesmo plano para Deus.
E ele então viu cumprindo aquilo que ele já tinha falado para Isaías: olha aí o meu servo que eu escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, minha alma tem prazer, pois já pus sobre ele o meu espírito, anunciará aos gentios o juízo. Deus amou a atitude do filho, irmãos, que deixou os complicados, os problemáticos, se afastou deles, glória ao nome do Senhor, não contendeu, não buscou, irmãos, confronto, mas saiu de perto. Irmão, irmã, não busque confronto, tem que acertar alguma coisa certa, glória ao nome do Senhor, mas sem confronto. Me falou uma, eu vou falar duas, me fez um mal, eu também vou fazer 2 males. Não lute com esta arma, que não vai ter vitória. Ame quem às vezes te prejudicou. Esta arma do amor é de Cristo. E Cristo, quando perguntou para Tiago e João, de que espírito sois? Eles caíram na realidade, irmão, que eles não podiam ficar na lei do talião, de dente por dente, olho por olho, nem querer que desça fogo e consuma, mesmo que seja um malfeitor, porque o Senhor veio para salvar quem estava perdido e trazer juízo para quem não tem juízo. Olha, irmão, o que está escrito aqui, glória ao nome do Senhor. Olha aqui Deus falando do Filho. Eu tenho prazer, eu amo este meu servo que escolhi, pois ele não reclama, ele não contende, não vai ao encontro para contender, não fica reclamando, não se ouve pelas ruas a sua voz. Então, irmãos, ele veio para anunciar aos gentios o juízo. E no último verso diz: e no meu nome, ou melhor, até no penúltimo verso diz assim, que ele iria trabalhar na sua missão até fazer triunfar o juízo. Irmãos, às vezes entendemos, com respeito a juízo, que é o julgamento, o juízo final, a condenação. E quando se fala do juízo, é bom que venha a condenação sobre este aí, pois fez isto e mais aquilo. Mas, na verdade, irmãos, o anúncio de Cristo aos gentios foi para que eles adquirissem juízo. Ou, em outras palavras mais claras ainda, criassem juízo. Os irmãos sabem que uma pessoa que faz uma loucura ou faz um ato perigoso que pode causar males para si e para outros, todos falam: esse homem não tem juízo, essa mulher não tem juízo de ter feito isto. E realmente faltou juízo. E Jesus veio para trazer juízo a quem estava fazendo loucura. Glória ao nome do Senhor. Permita a Deus, irmãos, que por esta palavra, alguém que está prestes a tomar uma decisão ou fazer algum ato, agora eu mostro a capacidade que tenho, agora eu vou apelar, agora eu vou fazer justiça com as minhas mãos. Não faça isto. Permita que esta palavra traga juízo em ti, servo de Deus, serva de Deus, para agir dentro da lei do amor, dentro da graça do Filho de Deus, irmão, porque aquele que ama a obra do amor, irmãos, resolve, mas aquele que às vezes executa, pode acontecer de que piore a situação. Então, irmãos,
sobre Cristo. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que ainda fumega, até que faça triunfar o juízo. E assim, irmãos, aquele exemplo daquele homem trouxe para ficar registrado na palavra, irmãos, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, irmãos, estes conselhos tão santos e profundos aqui. E a obra que Cristo fez com o homem da mão mirrada, irmãos, pode se repetir hoje por alguns lugares, em muitos que estão ouvindo esta palavra. Nós também, irmãos, podemos estar perfeitos ao nosso ver e mesmo fisicamente, mas pode ser, irmãos, que num sentido figurado tem alguém que encolheu a mão. A mão, irmão, é sinônimo de trabalho. Os irmãos vejam que mão de obra quer dizer o trabalho. E realmente é com as mãos que se trabalha. Seja um trabalho de casa, seja um trabalho escolar, seja um trabalho de eletrônica, de mecânica, enfim, irmão, é uma infinidade. Até mesmo o trabalho da internet acaba sendo a digitação, são as mãos. Mesmo uma cirurgia, irmãos, delicada em neurônios, ainda que alguém use um mouse para a laser ir num pontinho, mas é a mão do cirurgião, é a mão de obra. A mão é importante, irmão. E quem sabe alguém é um músico, é alguém do ministério, é um irmão que trabalha na porta, uma irmã da obra da piedade ou da porta, e por algum motivo, irmão, porque o inimigo, ele joga confusão, ele sempre está lançando tropeço diante do caminho dos servos de Deus, e pela tristeza, ou porque se sente humilhado, humilhada, fala, eu vou retirar minha mão, eu não vou ajudar mais, eu não vou trabalhar mais naquilo que pediram para eu trabalhar. E encolhe a mão. A mão de obra tua na obra está encolhida, irmão. Está encolhida, irmã. Mas nesta manhã é a palavra entre nós. Estende a tua mão à obra. Glória ao nome do Senhor. Faça a tua parte com alegria, com amor, e o Senhor também olhará do céu e vai também admirar. Olha lá o meu servo, olha lá a minha serva, está me dando prazer a atitude dela, a atitude dele, fugindo da contenda, da murmuração, da encrenca, e indo para um lugar de tranquilidade e de paz, que eu vou fazer obra ali naquele lugar. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, alguém que fez este propósito, retiro a mão, não ajudo mais, não compartilho, eu vou me encolher. Não, a ordem da palavra é estende. Estende a tua mão. Trabalha, que vai ter recompensa do teu trabalho. E o trabalho do Senhor continua, irmãos. Ele continua. Não contende, não reclama. Ninguém ouve pelas praças ou pelas ruas a reclamação. Se tem alguém que gosta de ir aqui, ir lá, vai fazer uma visita no irmão, mas vai lá para falar mal do outro, ou contar reclamação ou problema, irmão, para com isto. O Filho de Deus não ia reclamando nem falando nada, ele fugia da contenda e buscava a paz. E você faça igual e Deus te abençoará. E ele continua trabalhando, irmão, não esmagando, esfarelando, virando adubo ou virando ração para animal, a caninha do trigo que foi quebrada pelo boi. E o Senhor não veio para acabar de estragar, não. Ele veio para reconstituir, irmãos. Aqui o que diz, olha, não esmagará a cana quebrada.
na lavoura, e normalmente era do trigo, aqui não se refere à cana-de-açúcar, que é de clima tropical, mas lá no Oriente Médio, essa cana era a caninha da planta do trigo, que é semelhante ao nosso arroz, e às vezes o boi pisava e a caninha quebrava, e lá dentro estava formando o cacho de trigo, com os grãozinhos, como que embrionário ainda, para ir se formando até sair para madurar. Mas se o boi pisa, quebra. Um lavrador que não quer muito trabalho, ele arranca, esfarela, como diz aqui a palavra, esmaga, para virar ração para o boi mesmo. Mas o lavrador, irmão, que é zeloso, fala, tem aí dentro um cacho de trigo que poderá ser útil, matará a fome do meu filho ou de alguém. Endireita a cana quebrada, é possível isso, irmão? Pega uma estaca, põe paralela, pega um cipózinho, uma imbira, irmão, no campo se diz assim, amarra acima da quebradura, abaixo da quebradura, ali junto com a estaca, e aquele cachinho que estava se formando e que dobrado não tinha circulação da seiva e ia morrer certamente, agora endireitado, irmão, ele vai continuar a ter circulação, a ter a seiva, e vai vir o cacho granado, a espiga, ou melhor, o grão granado na espiga, que servirá de alimento. Quem sabe o trabalho do Senhor continua. E esta palavra, alguém que o inimigo, não o boi, mas o inimigo te pisou, ou você se sente quebrado, minha fé quebrou, a minha alegria quebrou, acabou o meu prazer, você está como que encurvado, mas esta palavra hoje seja uma estaca na tua vida, laços de amor te amarrem a Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor, para que a tua alma respire, não pereça, mas se salve na volta de Cristo, glória ao nome do Senhor. E isto Deus tem se usado também do ministério, irmão, de tratar casos também com amor, para que alguém que está morrendo não pereça, não vire farelo, não seja esmagado, mas seja reconstituído e restituído. Que a palavra de Deus seja um bálsamo restaurador em alguma cana quebrada. E ele não veio, o servo, o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, não veio para acabar de apagar o morrão que fumega. Irmãos, são termos às vezes um pouco difícil de alguém à primeira vista entender bem, mas, irmãos, o que está escrito aqui e o que acontecia, o morrão, como a claridade, as lâmpadas naquele tempo eram através de candeias, como uma lamparina de algum tempo atrás ainda, até recente, num passado recente, tinha as lamparinas, e nesse tempo eram as candeias, mas o princípio é o mesmo, um vaso contendo um combustível, normalmente era o azeite de oliva, um chumaço de lã ou de algodão mergulhado, que formava o pavio, e aqui fora, então, punha fogo e acendia, puxando ali, irmãos, por condução normal mesmo, o combustível e iluminava. E assim, irmãos, acontecia que usa hoje, usa amanhã, mais adiante, esse pavio vai formando um torrão, um carvão duro, que já não deixa passar mais o combustível. E em vez de ter luz, ter uma boa chama que ilumina, fica aquele morrão, que é um carvão, que não produz luz, e pior, produz fumaça preta, que empreteja o forro, empreteja. Irmãos, na minha infância eu me lembro, fazia tarefa de casa com 7 aninhos, com a lamparina. Perdoem, mas até as narinas ficavam pretas
da queima do querosene. Então preteja tudo, irmão. E Jesus, ele veio, essa candeia já está com um morrão grande aí, acabar de apagar isso, tirar para lá, acabar com isso aí. Não, ele não veio fazer isto, irmão, apagar definitivamente o morrão que está fumaceando, fumegando. E o que Cristo veio fazer, irmãos? O que os sacerdotes faziam. O que Samuel aprendeu a fazer de menino. No templo tinha a iluminação por essas candeias. E sempre um ou outro, num grande número de luminárias dessa natureza que tinha um morrão fumegando, empretejava a parede, enfeiava o templo, se bem que ainda era na tenda na época de Samuel. Mas existia uma tesoura grande que se chamava espevitadeira, irmão, e era de ouro, porque o trabalho era nobre. Um cabo comprido e a tesoura quase que normal, pequena lá na frente. Mas como um braço enorme dessa alavanca, a força era grande lá. Cortava o morrão que fumegava, depois com cuidado puxava o pavio e a luz brilhava nova outra vez. Glória ao nome do Senhor. Baseado nisto, irmão, o que Cristo veio fazer era o que os sacerdotes faziam nas lâmpadas que fumegavam. Restaurava, jogava fora o carvão, o que não servia, mas reavivava. Permita a Deus que esta palavra hoje, irmão, seja uma espevitadeira espiritual na vida de alguém. O Senhor vai tirar de ti o que não é bom, mas a luz que em ti há vai voltar a brilhar em nome do Senhor Jesus. Ele não veio para lançar fora, ele veio para trazer vida, para reavivar. Glória ao nome do Senhor. O que não é bom vai para um lado, mas o que é bom que há em cada um de nós, irmão, é renovado, é abençoado. Alguém que estava agindo de uma forma que não era correta, cometendo ou pretendendo cometer alguma loucura, permita a Deus que esta palavra traga juízo, a começar de mim e a todos que estão ouvindo esta palavra. Tenha juízo, não retire a tua mão, estenda a tua mão, trabalhe pela salvação da tua própria alma, trabalhe pela salvação da tua família. E você que o Senhor deu alguma responsabilidade na obra, lança a tua mão na obra e o Senhor vai prosperar. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Unidos vamos agradecer a Deus.